Bom dia a todos e a paz do Senhor, que Deus em Cristo possa abençoar a todos os nossos amados irmãos e simpatizantes do nosso canal. Vamos a mais um vídeo do nosso canal Reforma Protestante. Esta feita vamos tratar de um assunto que chama a atenção de muitas pessoas, porque é uma coisa que a grande maioria diz que tem, mas não tem, que é o livre-arbítrio. Logo depois de ouvir essa palavra, todo ser humano, se altamente cheio de si, começa a dizer: eu tenho livre-arbítrio. Infelizmente, a igreja enveredou por um caminho errado ao dizer que as pessoas podem livremente escolher a Deus. O que significa livre-arbítrio? E muitas vezes nós chegamos até o ponto de pessoas dizerem: a Bíblia diz que o homem tem livre-arbítrio. Isso não funciona dessa forma. O que significa livre-arbítrio? Uma tradução bem comum é o seguinte: decisão dependente apenas da vontade. Dito isso, você logo vai dizer: aí está. Então, livre-arbítrio é uma decisão dependente apenas da vontade. Então eu tenho livre-arbítrio. O grande erro é as pessoas acharem que livre-arbítrio significa escolher entre uma coisa ou outra, entre preto e branco, entre gravata borboleta ou não, entre usar um vestido ou uma calça, a mulher. Isso não é livre-arbítrio. Isso não é livre-arbítrio. O ser humano não tem livre-arbítrio. Não tem. Por quê? Porque se o livre-arbítrio é uma decisão dependente apenas da vontade, ou seja, é uma decisão que é tomada livre, sem qualquer tipo de influência, nós não temos isso, porque nós somos nascidos no pecado, nós somos influenciados pelo pecado, logo somos inclinados a fazer o mal. É o que a Bíblia diz. A Bíblia diz em Efésios 2:1 que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Então Deus nos vivificou, ou seja, fez com que revivêssemos. Um morto não tem vontade, um morto não opina. O apóstolo Paulo usa 3 capítulos, os 3 primeiros capítulos de Romanos 1, 2 e 3, para tratar dessa malignidade, desse mal que atinge o ser humano e, portanto, atinge a sua capacidade de escolha. Ele não tem como escolher livremente. Ele vai escolher, mas ele sempre vai ser tendencioso a escolher pelo pecado. É como um carro que está com as suas rodas desalinhadas, com a barra da direção frouxa. Ele sempre vai puxar para a direita ou para a esquerda. Ele nunca vai reto. Assim somos nós. Na ilusão, como diriam os reformadores, na ilusão do livre-arbítrio, como disse Martinho Lutero, nós achamos que estamos caminhando para o caminho correto. Mas não, nós não conseguimos escolher livremente, uma vez que temos a influência do pecado sobre nós, que nos puxa para um lado ou outro. Por isso que não existe livre-arbítrio. Aí a pessoa diz assim: mas eu posso escolher o que eu quero da minha vida. Se eu vou ser uma boa pessoa ou uma má pessoa. Lê do engano. Lê do engano. Isso não quer dizer livre-arbítrio. Livre-arbítrio significa escolher o que é certo. Quem usa sua liberdade para fazer o mal, está simplesmente fazendo aquilo para o qual ela nasceu. Ele foi criado no pecado. O pecado o influencia. Por isso que o apóstolo Paulo diz em Romanos 6:14 que o pecado não vos influencia mais, vou usar essa expressão, pois não estáis mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Ou seja, o pecado não tem mais domínio sobre vocês. É o que Paulo diz dos crentes. Então, em um certo sentido, o crente que é salvo por Jesus Cristo passa agora, depois de ter acordado dessa morte espiritual, a escolher o certo, ou seja, a escolher a Deus.
toda a Bíblia nós aprendemos nas nossas aulas, né? As aulas que nós somos ensinados nas dispensações, né? Eu fui ensinado assim, mas nós aprendemos nas dispensações o plano de Deus na tentativa de trazer o homem para a sua presença, falhando e tentando, 7 dispensações, né? Inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei, milênio, graça, milênio. Então a gente foi ensinado assim, mas não é isso. Simplesmente aquilo ali são provas de que o homem não consegue buscar a Deus se Deus não resgatá-lo. Portanto, precisamos que Deus resgate-nos, para que nós possamos sim acordar dessa morte espiritual e possamos então buscar a Deus e fazer a vontade do Senhor. Livre-arbítrio, infelizmente, é uma ilusão, nós não temos. Que Deus em Cristo te abençoe mais e mais em nome de Jesus.